Olha aí, a noite de ontem foi de tensão aí para o Lula, para a Janja, para o novo presidente do Banco Central, o Galípolo, que está para ser confirmado aí pelo Senado, para a senadora Soraya Tronic e para outros que estavam no avião do Lula. Por quê? Porque o Lula esteve no México. Esteve primeiro na ONU, depois esteve no México para a posse da primeira presidenta da história do México, a Cláudia Sheinbaum, que foi eleita aí com quase 70% dos votos. Saiu o López Obrador, que é chamado lá no México de AMLO, e saindo o AMLO, que é o presidente com maior aprovação da história do México, ele é um exemplo de comunicação aí no século XXI, um exemplo aí para a esquerda. O pessoal do Lula deveria ter ficado no México aí tendo aulas com o presidente do México e com a equipe de comunicação dele. Inclusive o próprio Lula deveria ter umas aulinhas particulares, porque boa parte da comunicação é feita pelo presidente. E o presidente do México faz muito bem a parte dele na comunicação. Toda vez que o Paulo Pimenta, quando era ministro, era questionado, ele dizia que muitas coisas o Lula não queria fazer. Pois bem, o Lula foi lá, foi para a posse, cerimônia muito bonita, e saiu do México para retornar ao Brasil. Depois do Brasil, ele tem aí daqui 2 semanas viagem para a Rússia, para a cúpula dos BRICS, que vai ser em Kazan, na Rússia. E essa viagem está preocupando muito os Estados Unidos. Eis que o avião do Lula sofreu uma pane. Um dos motores simplesmente, não se sabe se explodiu, mas um dos motores parou de funcionar. É um avião bimotor, então ficou rodando com apenas um motor. Com um motor não dava para o avião do Lula, não teria autonomia para ele sair do México e chegar no Brasil. Também é perigoso o aeroporto com apenas um motor ficar circulando longe de aeroportos. Ele tem que ficar num local mais ou menos seguro para caso dê algum problema, dê tempo dele pousar, fazer um pouso de emergência e não acontecer alguma coisa pior. Pois bem, eis que o avião do Lula ficou 5 horas circulando em torno do aeroporto da Cidade do México e depois voltou. Ou seja, o Lula deu um passeio de avião aí pelos céus da Cidade do México. Imagina a tensão, você está no avião sabendo que um motor já pifou, só tem o outro e você ainda tem que ficar mais 3, 4, 5 horas andando em círculos, literalmente em círculos. Aliás, não é literalmente em círculo porque foi oval o trajeto que fez o avião, senão eu diria que é literalmente. Mas olha, o Lula saiu de um lugar e chegou ao mesmo lugar. Eu vou te mostrar aqui o trecho que fez o Lula, como foi o trajeto do Lula, para você entender o que eu estou falando. Vamos lá. Tá aqui, avião da comitiva do Lula. Então, esse aqui foi o trajeto aí feito pelo avião do Lula. Pode ver, ele saiu de um lugar e ele voltou para o mesmo lugar. Eu vou mostrar aqui para você ampliado, para você ter uma ideia. O avião saiu daqui, aí ele começou a dar voltas. Cada linha dessas aqui é uma volta que o avião deu, tá? E aí depois ele voltou para o mesmo lugar. É esse aí que fez o trajeto do Lula. Assim que foi informado que o avião do Lula estava com uma pane, as pessoas começaram aí com teorias da conspiração, algumas bem loucas e outras que você pensar bem, você fala, opa, tem coisa aí, tá aqui, ó, alguém gravou exatamente o trajeto do avião do Lula, para você ter ideia aí do quão chato foi esse voo para o presidente, para a Janja e para todo mundo. Pois bem, saído tontos ali de tanto dar a volta. Muita gente lembrou que faz aí menos de um mês o Elon Musk ameaçou o avião do Lula. O Elon Musk fez um post nas redes sociais em que ele disse que, aqui ó, tá aqui o post do Elon Musk, depois ele apaga muitos posts, né, mas esse aqui ele apagou depois, é um dos que ele apagou depois, mas no dia que ele falou isso eu mostrei direto do Twitter dele. Ele diz, olha, a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X, né, do Twitter e da SpaceX, buscaremos também a recíproca apreensão dos ativos do governo também. Espero que o Lula goste de voar em avião comercial. Aí muita gente lembrou disso já na mesma hora. Vários comentários aí nas postagens jornalísticas falando sobre o avião do Lula diziam aí sobre a ameaça do Elon Musk, dizendo, ó, o Elon Musk ameaçou o avião do Lula e aí poucas semanas depois o avião do Lula dá pane. Depois de passar pelos Estados Unidos e aí depois de passar pelo México. E poucos dias depois de passar pelos Estados Unidos, o que é mais suspeito ainda, porque se acontece alguma coisa com o avião do Lula, o primeiro suspeito, já sabemos quem é, né? Outras pessoas lembraram, eu te lembro aqui, que não é a primeira vez que acontece isso com alguém que está aí contra o que o governo americano quer. O ex-presidente, o então presidente do Irã, lá, chamado de líder supremo, foi morto em circunstâncias muito esquisitas
num acidente de helicóptero faz o quê? 2, 3 meses? Justo no momento em que Israel estava ali querendo uma guerra com o Irã e o presidente do Irã estava assim, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, e aí ele morre e o Irã muda aí de líder. Aí você fala, pô, bem estranho, bem estranho. Lembremos o Irã, um país dos BRICS. O BRICS não é uma aliança de guerra, mas é uma aliança comercial e o que está acontecendo no Oriente Médio e o que está acontecendo na Rússia e Ucrânia e o que os Estados Unidos estão tentando aí faz abertamente há pelo menos 4 anos, que é uma guerra também em Taiwan, entre China e Taiwan, isso aí muda a economia global. Segundo aí analistas russos, isso acelera o processo de desdolarização e a queda do Império Americano, por isso eles apostam em mais mortes, porque eles acreditam que com mais violência eles vão conseguir barrar essa desdolarização e acabar aí com os BRICS. Tudo que acontece nos BRICS, aí alguns lembraram, eu também lembro você aqui, nos últimos 2 anos está acontecendo porque o Lula colocou a Dilma Rousseff como presidenta do Banco dos BRICS. E a Dilma passou a fazer uma coisa que o ex-presidente, que não era indicado pelo Bolsonaro, tá? Quando o Bolsonaro era presidente, ele não indicou o presidente do Banco dos BRICS, ele não deram esse poder para ele, era outro. Mas, a partir do momento que entra a Dilma, indicada pelo Lula, ela passa a acelerar o processo de desdolarização, a ponto de que, na semana passada, eu fiz um vídeo aqui avisando aos plantonistas e às plantonistas que, olha, pela primeira vez na história, as transações em moedas dos países dos BRICS, entre eles, ultrapassaram as transações em dólar. Ou seja, pela primeira vez na história, podemos falar que a desdolarização é um fenômeno imparável, não tem mais como barrar. Por quê? Porque o dólar já não é a moeda mais utilizada pelos países dos BRICS quando fazem transações entre si. Ou seja, agora a tendência é que o dólar não seja utilizado nunca entre esses países. Essa é a tendência, é chegar no zero. Ontem, o chanceler russo falou que o dólar é uma moeda extremamente perigosa e que não é confiável utilizar o dólar para as transações e que os países dos BRICS devem parar de usar o dólar a todo custo. Então veja que o processo vai aumentar. Aí, também essa semana eu mostrei no Blue Sky, e também tem aqui no YouTube, a Dilma Rousseff recebeu a medalha da amizade do governo chinês, que é a honraria máxima que um estrangeiro pode receber na China. O Blue Sky aqui trava toda hora. Aí vamos lá, aqui a China recebendo a medalha da amizade direto do presidente da China. Tá aqui. Quem não me segue lá, siga lá. E aqui vou mostrar o post. Tá aqui a Dilma e o presidente Xi Jinping. Ela recebeu a medalha da amizade justamente porque ela é aí. Ó, a Dilma Rousseff, hein? Vou te falar. Quem viu a Dilma sofrendo golpe e tudo mais, muitos não imaginavam isso, né? E a Dilma falou, nós voltaremos e voltaremos mais fortes. Tá aí, ó. Ela recebendo aí do homem mais poderoso do mundo a medalha da amizade, honraria mais alta concedida a um estrangeiro na China, porque ela lidera aí o processo de desdolarização. E muitos eram com teorias da conspiração e tal, será que foi, será que não foi? Muitos até dizendo, olha, é difícil até que se investigue, porque os militares brasileiros são tão corruptos e tão vendidos aos Estados Unidos que se alguma coisa acontecer, eles vão falar que não foi bem assim e tudo mais. Realmente esse argumento aí eu concordo 100%, comenta aí se você concorda ou não. Se alguma coisa um dia acontecesse com Lula, esperamos que jamais aconteça, não confio em investigações dos militares brasileiros, mas não confio mesmo. Se tem alguém o último órgão que eu chamaria para investigar seriam os militares brasileiros. E aí, muita gente começou a falar isso. A versão é a seguinte: teve uma pane numa das turbinas, provavelmente porque foi atingida por um pássaro, ou seja, acontece, é raro acontecer aí nos céus, mas não tão raro que um avião que está decolando, um pássaro bate na turbina e a turbina quebra. Por isso, muitos dos aviões aí, a grande maioria dos aviões comerciais, são bimotores, dá tempo do avião aí fazer um pouso de emergência em algum lugar. No caso do avião do Lula, ele teve que ficar mais 4 horas e meia no ar, porque no total foram 5 horas, porque o avião estava com combustível para sair do México e ir até Brasília. E aí é muito combustível, e é extremamente perigoso um avião pousar com o tanque cheio, o combustível fica nas asas. Então, se dá qualquer problema,
pode ter uma explosão ou duas explosões. Então, no caso é uma mega explosão. Então o avião tinha que ficar queimando combustível exatamente para chegar na hora de pousar e não ter nenhum risco de explosão ou de algum problema maior. Ainda mais se tratando de um avião com apenas uma turbina, é muito mais imprevisível o pouso. E para quem não sabe, eu explico. Num momento aí, na aviação, os dois momentos mais perigosos são a decolagem e o pouso. Nesse momento que acontece aí 90% dos incidentes ou acidentes. Durante o voo, realmente é bem mais raro que alguma coisa aconteça. Então, o pouso ali, por ser o momento mais perigoso, é o momento que todo mundo tem mais cautela. Por isso, o Lula teve que ficar aí tantas horas no ar. O que acontece é o seguinte, o Lula agora, ele já pegou o avião reserva para ir para Brasília, o Lula já estava reclamando do avião, a imprensa começou já a bater no Lula, falando que o Lula está usando isso para falar que quer comprar um novo avião custa $1 bilhão. É engraçado que quando o Joe Biden compra um avião por sabe-se lá quantas dezenas de bilhões de dólares, você não vê da imprensa brasileira ou americana falando que, nossa, como esse cara tá jogando dinheiro no lixo com avião novo. Aí quando o Lula tá com o avião todo capenga, avião que no governo Bolsonaro serviu até para transportar cocaína, aí no governo Lula, o avião todo capenga, aí não, aí nossa, o Lula quer jogar, eles querem que o Lula caia para assumir o Alckmin, é isso que eles querem. Inclusive, lá na rede nazista, lá no Twitter, o que os bolsonaristas estavam mais falando é sobre isso. Alckmin, prepare-se. E estavam os bolsonaristas comemorando que o avião do Lula deu pane. Eles estavam lá dizendo, o avião do Lula enfrenta problemas no México, e aí ficaram os bolsonaristas ali torcendo para o avião do Lula cair. Mas olha, eu vou falar, é uma nojeira esses bolsonaristas falam, o avião do Lula Molusco pousou, vai ficar para a próxima. Em brincadeiras à parte, tem a população que merece viver. Quer dizer, esse é o nível aí dos bolsonaristas. Aí tem gente aqui, olha, esse é o avião do Lula que eu queria, pousando, aí coloca um vídeo de um avião. Na verdade, esse vídeo não é um avião caindo, se você ver, é um modelinho de plástico, mas parece um avião caindo. Aí fala, esse é o avião do Lula pousando. Aí tem uns dizendo, tragédia, infelizmente, avião do Lula pousou em segurança. Coloca o vídeo de alguém, no caso o Cristiano Ronaldo, triste, assim, que pena. Estavam lá os bolsonaristas torcendo pro... esses mesmos aí, né? É engraçado quando algum bolsonarista sofre alguma coisa e alguém fala um A, esse pessoal se faz de vítima, chora, fala, a esquerda é nojenta, olha como a esquerda é violenta. Quando a Dilma era presidenta e ficou doente uma vez, o próprio Bolsonaro falou que queria que ela morresse de infarto ou câncer e tudo mais, e aí não tem problema algum. Eles torcerem para o avião do Lula cair, não tem problema algum. O Elon Musk ameaçar o avião do Lula, aí não tem problema algum. Para eles, o problema é se alguém de extrema-direita aí, como aquele terrorista que morreu na Papuda, alguém aí morre, seja uma tragédia ou não, e aí alguém fala um pio. Nossa, como eu já fui atacado por apontar que o terrorista que morreu na Papuda, que ele era um terrorista. Meu Deus, porque eu sou insensível, porque eu listei a ficha criminal do cara que se recusou a tomar a vacina da Covid por causa do Bolsonaro e morreu de Covid. E aí, antes de morrer de Covid, tentou dar golpe de Estado, tentou queimar o Salão Verde da Câmara dos Deputados com um líquido inflamável, destruiu obras de arte, destruiu uma viatura da Polícia Legislativa, quebrou vidros, quebrou um monte de coisa. Aí não, aí esse pobre coitadinho, errado estou eu, nem falei algo do tipo, nossa, que bom que morreu, que é o que os bolsonaristas estavam aí torcendo pro Lula. Nem falei nada disso. Falei, mais um aí que acabou com a sua vida literalmente por causa do Bolsonaro. Se tivesse tomado a vacina, estava vivo, estava enjaulado e vivo. Como não tomou a vacina, morreu na jaula. Então o Bolsonaro acabou com a vida dele. Se não tivesse aquele Clériston entrado num grupo de WhatsApp algum dia, provavelmente hoje estaria livre, leve, solto na sua casa, feliz, vacinado, sem nenhuma sequela de Covid, sem ter sido preso, sem ter morrido. Mas não, ele entrou no Facebook, entrou no WhatsApp, e aí é isso, entrou nas redes aí do Mark Zuckerberg, e aí foi isso que aconteceu com ele. Pois bem, aí você vê o tamanho da hipocrisia dos bolsonaristas, né?
Agora o Lula já está, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, ele já está chegando em Brasília com o avião reserva dele, e segue aí o Lula para bater de frente contra os imperialistas que estão aí sofrendo uma derrota atrás da outra. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!